Não tinha nada no Caeté, só tinha a prefeitura e a cerâmica. Só, mais nada. Meu pai, mas minha mãe é de Roça Nova. Quando minha mãe mudou aqui para Caeté, eu não lembro não. Eu vim pequena. Não lembro não. Mas minha mãe também trabalhou muito na cerâmica, né? Trabalhou muito lá. Comprou uma casinha para ela, que nós não tinha casa, que meu pai não deixou casa para nós. Então, mamãe comprou casa para ela com dinheiro da cerâmica. Eu não conheci o João Pinheiro, não. Conheci Dona Helena. Dona Helena eu conheci e um bocado dos filhos dela. Era boa altura e gorda, clarinha. Muito boa pessoa. Ela recebia todo mundo lá. Ia muita gente pobre lá visitar ela. Ela tratava muito bem, gostava muito. Mandava as empregadas dar café e tudo, agradava muito. Agora diz que o João Pinheiro velho, diz que era moreno. Sempre assim, as moças casam com o moço branco, toda cor, né? E tá bom, né? Eu não sei não. Eu sei que ele era mais moreno. E ele era homem sem luxo também. Diz que quando estava fazendo essa estrada aí para trazer o trem de ferro para aqui, diz que tomava café na cozinha daquelas mulheres lá, daqueles ranchos, tudo. Comia com elas e tudo. Ah, muita coisa boa teve lá na cerâmica. Eu levei muito almoço lá para eles, meu velho, fazendo tijolo, fazia manilha, fazia panela, né? Fazia muita louça, né? Tinha louça também que eles faziam. Muita gente criou família trabalhando lá. Era um lugar bom. Posso falar de lá não. Esse daí trabalha lá, ó. Né? Quantos anos tem que mexe lá? Eu fico boba de ver Maurício conhecer tudo lá. Eu conheço os cantinhos de cerâmica toda, do mato, dos terrenos e tudo. Ele sabe. Eu tenho 50 anos, uns 50 anos ou mais que eu trabalho para eles. E gostava muito deles. Gostava e gosto. Adoro Dona Coraci. Eu queria que Dona Coraci tivesse uns 30 anos. Eu gosto demais dela. E toda a vida eu respeitei muito eles. Tudo que mandava fazer, eu fazia. Nós andávamos a cavalo muito aí nesse terreno aí. E ele chegava quando ele chegava de fim de semana que estava no governo, eu já estava esperando ele lá no portão, para abrir o portão para ele, tirar a mala dentro do carro. E aí eu já não largava eles mais de jeito nenhum. Eu ficava lá até tarde da noite. Enquanto eu estava acordado, eu estava lá também, arrodeando eles lá. E quando eles iam embora, eu ficava chateado. Acabou a casa grande para mim. Quando eles voltavam, eu ficava alegre. Era que trem. Combinava muito com ele. Teve um dia que nós dois brigou e eu falei, eu não posso ficar com raiva do doutor Israel. E ele sempre de banda comigo, aí eu sabia que ele gostava de doce de laranja da terra. Aí eu mandei minha dona fazer uma vaziada de doce de laranja da terra. Cheguei lá e estava sentado na varanda. Eu cheguei. Falei, doutor, eu vim trazer para o senhor um doce laranja da terra. Ué, você não ficou com raiva de mim, não? Eu falei, eu não fiquei com raiva do senhor, não. O senhor estava com raiva de mim. Eu, não estou com raiva de você também, não. Aí ele levou o doce lá para ele, aquele trem. Na época dele morrer, uma semana, ele me chamou lá na cama dele. E falou comigo assim, ó, você corre o terreno todo aí e vê o que precisa de fazer no terreno. Que eu vou fazer uma fazendola aí para nós, você que vai tomar conta.